Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje nós temos um assunto aqui para lá de interessante e muito atual, atualíssimo. Nós vamos conversar com o Dr. Roberto Botelho, que é presidente do UMC e da Fundação Adib Jatene. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutor Roberto, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, novamente. O prazer é meu pelos as nossas reminiscências aqui, a discussão do passado. Você vê que a gente tem muita coisa para levantar, então acho Ixi, que dá para sair um assunto produtivo com para quem está nos certeza, ouvindo, né? com certeza. Só para contextualizar um pouquinho aqui, o doutor Roberto, ele inaugurou este programa, Doses de Saúde, o ano passado, com uma entrevista maravilhosa. Naquela época, né, doutor Roberto? Um dos assuntos foi metaverso. A gente já mexia um pouco com a inteligência artificial, não estava esse boom que está hoje, né, e que vai estar mais daqui para frente. Como é que está a inteligência artificial hoje na atividade médica, doutor? Lei, todos que estão nos ouvindo estão muito impactados com a inteligência artificial, especialmente essa última versão agora que aconteceu da inteligência generativa. Porque a capacidade computacional que vinha dobrando a cada 2 anos, especialmente com a entrada da NVIDIA, com processamento paralelo, ela teve um salto muito grande e nós estamos aí perto dos 500 bilhões de cálculos por segundo. Vixe, Isso permite que se desenvolva inúmeras soluções que geram conhecimento, porque até esse momento a inteligência artificial ela melhorava o que existia. Então ela melhorava um diagnóstico de um eletrocardiograma, ela ajudava o médico no diagnóstico de uma tomografia, ela aumentava a eficiência dos hospitais em priorizar o que era mais grave. Então ela melhorava as coisas. Agora, a generativa ela está gerando conhecimento, ela está gerando uma área que os médicos não sonhavam. A gente pode navegar por elas. Eu começaria dizendo que um impacto fenomenal através dos grandes modelos de linguagem natural que permitem um acesso à informação e um acesso, o processamento da inteligência artificial sobre informação curada. Aquela informação que é publicada, que é revista por pares, que está nas revistas científicas, que é curada, a inteligência artificial mergulha naquilo e ela traz resposta em segundos para os médicos com uma informação que não alucina. Porque essa inteligência de sim. linguagem natural, como ela busca informação na internet sem filtro, às vezes ela traz uma informação que não é correta. E esse é o grande problema, ela alucinar. Mas a medicina está convivendo agora com oportunidade de o que é chamado de refinamento, um fine tuning, que os grandes processadores de linguagem natural eles estão buscando informação em bases que são curadas. Então, os médicos podem, com um aparelho celular, ter um acesso contínuo a essa informação. E os sistemas de saúde, nós rodamos uma operação de telemedicina, está em várias regiões do país, que eu uso dispositivos, por exemplo, um estetoscópio com inteligência artificial, um dermatoscópio. Eu ajudo um agente de saúde, um enfermeiro, a coletar todos os exames físicos do paciente. Depois, a conversa com o paciente é feita por robô. O robô entende o que o paciente fala, contextualiza, vai na literatura e checa e entrega o que a gente chama de sistema de suporte à decisão. Entrega 5 hipóteses diagnósticas com referência bibliográfica e recomenda tratamento. Isso está rodando hoje. E nós temos isso rodando em prefeituras. Por exemplo, em Volta Redonda, nós temos um programa maravilhoso, que a gente entrega isso para o agente de família, eu facilito a vida do médico, eu empodero o generalista, eu acelero o tempo, eu otimizo o tempo do médico, eu diminuo
o erro médico, eu aumento a eficiência do procedimento e eu reduzo o custo. Então, a gente ficaria muito tempo conversando, mas de uma maneira geral, nós temos hoje inteligência artificial aplicada para diagnóstico, para recomendação de tratamento, para educação. O médico hoje tem acesso a essas bases, Uhum. e já há bases da OpenAI dedicadas à medicina e que eu posso estudar ali dentro. Eu tenho inteligência artificial que me ajuda a preparar uma aula e que me entrega referência. Então, de uma maneira geral, eu acho que nós temos um acesso impensado a um conhecimento global, numa velocidade absolutamente impensada, a custos muito baixos com esses assistentes digitais. Então, nós conseguimos potencializar a eficiência do médico. Interessante que é coisa de 10 anos ou mais um pouco, não me lembro, o senhor falou que o mais importante é perceber no contexto macroeconômico que a tecnologia baixa custos e aumenta a qualidade da assistência médica. O senhor disse isso já tem coisa de 10, 12 anos. Que bom que você trouxe esse resgate da história e hoje a gente tem essa confirmação com números que são superlativos. Olha aí. Então, vou te dar um exemplo aqui concreto, existe uma tecnologia hoje que se chama Process Mining. Ela usa inteligência de dados e inteligência de processo. Então, quando, por exemplo, eu tenho num hospital um sistema de autorizações, de pagamentos, o ciclo da conta do paciente, que vem uma solicitação de fazer um procedimento, o médico faz e escreve os laudos, anexa ali os produtos que ele utilizou, medicamentos, dispositivos, isso vai para o convênio checa, audita. Esse ciclo, hoje ele é acompanhado por inteligência de dados e de processos. Então, se o médico solicita um procedimento que não está de acordo com aquele diagnóstico, a inteligência artificial não deixa. E o que ela tem feito? Ela tem entregue uma otimização da conta a ponto de aumentar em até 2% o resultado operacional do hospital. Então, esse é um exemplo claro, numérico, que a gente melhora a eficiência do sistema. Eu deixo de gastar o que não precisa e eu melhoro a entrega daquilo que precisa com o apoio de process mining. É uma revolução do conhecimento da gestão dos hospitais. E se aplica também para o procedimento médico. É a produtividade na medicina, né? Um aumento da produtividade. E, por outro lado, como você comentou, a medicina ela vive um desafio muito grande porque o aumento das tecnologias, especialmente dos fármacos, tem aumentado muito o custo da saúde. E esse crescimento do custo da saúde é muito desproporcional da capacidade de todos os países em arcar. Então, todos os países estão vivendo um aumento do custo com saúde relacionado ao PIB. Quando você coloca um Aí sistema... entram os laboratórios multinacionais, no caso, também. Entra os laboratórios, as empresas que produzem dispositivos e as empresas de equipamentos. Porque você tem cada vez equipamentos com maior resolutibilidade, você tem dispositivos implantáveis, próteses, órteses, cada vez mais sofisticadas e computadorizadas. Há muito embarque de internet das coisas, os IoTs, Internet of Sim. Things. Esse embarque ele aumenta custo e aumenta eficiência. Então, o sistema de saúde ele precisa de muita gestão e a gente está vivendo uma pressão sobre esse sistema de saúde que ele está batendo na sociedade. Porque, se você vir, eu destacaria hoje uma das dores do sistema de saúde o diagnóstico e tratamento da oncologia. Que são procedimentos, cada dia aparecem drogas de maior precisão e de maior custo. E o custo da oncologia, por outro lado, ele aumenta a sobrevida de pessoas
que passam a ter outras comorbidades. Então, esse envelhecimento da população, que acontece às custas de avanço no conhecimento, ele traz um custo para a sociedade. Sim. E a sociedade não está preparada para isso. E um outro ponto que tem machucado muito o sistema de saúde, quem está nos ouvindo é do sistema de saúde sabe disso, são os relativos à saúde mental. A saúde mental, e há muita tecnologia embarcada para isso. Concluindo, sem tecnologia não dá para enfrentar o desafio que nós estamos vivendo. E com a tecnologia, isso nos faz, como eu te falei antes da gente entrar aqui, eu sou profundamente otimista com a inteligência artificial. Quem discute inteligência artificial sabe dos problemas, sabe dos riscos em vários setores, como o desaparecimento de ocupações, o aparecimento de novos, mas na saúde é absurdo o avanço que nós estamos vivendo. Desde nós saímos de uma fase de pesquisa de medicamento, de descoberta de medicamento, para uma área de desenvolvimento de medicamento a partir de modelos de inteligência artificial. A inteligência artificial cria, em modelos de 3 dimensões, cria moléculas específicas. E a gente está caminhando para uma medicina de precisão. Essa medicina de precisão, ela custa muito caro, mas... É o que eu ia te perguntar, o acesso do brasileiro médio a essa tecnologia toda na medicina. É fácil, não é, né? Não é fácil, mas quando a gente fala especificamente da transformação digital e da inteligência artificial, o conjunto dela aumenta acesso e reduz custo. Mas quando ela produz alguma coisa específica, por exemplo, ela produz uma medicação que trata um tipo de câncer do sangue. Essa medicação ela substitui proteínas do núcleo celular. Um tratamento desse pode custar mais de R$1 milhão. É complicado. Mas, por outro lado, quando eu coloco um algoritmo de inteligência artificial numa máquina de tomografia que identifica, separa os exames normais dos exames preocupantes, por exemplo, um câncer de mama. Às vezes, um câncer de mama está na fila do laudo, ele pode ser o 12º a ser laudado pelo médico às 11 da noite. A inteligência artificial joga ele para prioridade primeiro da fila. E todos os outros ela avisa que é normal. O médico lauda todos os outros em 1 segundo cada, que ele só confirma, e dedica o tempo dele para aquele que está alterado. Aí ele já acelera a conduta daquele paciente, a navegação daquele paciente para tratar o câncer de mama. E há casos que o diagnóstico entre fazer uma mamografia e a pessoa voltar no médico de referência e conseguir fazer o tratamento, você pode perder tempo muito importante para o tratamento. Então, você ganha eficiência. O câncer, principalmente, né? O câncer, as doenças também, as doenças do coração, o AVC. Então, hoje já existe algoritmo de inteligência artificial que consegue detectar quando um AVC, um derrame, está envolvendo uma artéria grande do cérebro e ele já encaminha esse paciente direto para o cateterismo sem perder tempo com remédios. Então, o que a gente vê? Quando essa pessoa chega num pronto-socorro, se você for entrar na fila do pronto-socorro para ter a sua ficha feita, para ser pedido a tomografia, depois para ser laudada a tomografia, quando esse processo chega, a janela de oportunidade para você devolver o sangue para o cérebro é muito curta. O ideal são 4 horas. Hoje você pode estender um pouco mais. Agora, se eu tenho um sistema de inteligência artificial que já me avisa, quando faz a tomografia, que a artéria cerebral média dele está ocluída e que tem que ir direto para a mesa de hemodinâmica, eu já mando uma mensagem para todo o sistema, eu ganho tempo. E esse tempo, ele significa vida e significa economia, por causa do chamado... existe uma métrica de saúde que é chamado DALY, Disability Adjusted Life Years. Quanto custa os anos de sequela. Então, um sistema de saúde ele é classificado... Para a pessoa e para o sistema. sistema. A melhor métrica do sistema de saúde é o DALY. Então, o AVC, o derrame, é o principal agressor da eficiência do sistema de saúde no mundo inteiro.
Então, se eu crio sistema para diagnóstico precoce, tratamento precoce, eu devolvo essa pessoa para a rua sem paralisia, sem déficit, com recuperação neurológica, não tem benefício melhor para você dar para uma pessoa e nem para a família Claro. dela. Agora, para o sistema de saúde, isso é de um impacto colossal, porque esse aí ele vai ser aposentado e ele vai ficar dependendo do sistema previdenciário. Doutor Roberto, com toda essa tecnologia, inteligência artificial cada vez mais progressista, vamos dizer assim, mais adiantada, isso nos leva a pensar, talvez, que aquela figura do médico que examina o paciente, põe a mão e tudo tal, conversa, sente o que o doente tá precisando, está sentindo. Essa inteligência artificial pode acabar com essa figura? É muito rica a sua pergunta. Tem um colega, um dos melhores cardiologistas do mundo, o Eric Topol, ele escreveu um livro, eu recomendo a todos os médicos, Deep Medicine. E a capa do livro, ele fala que a inteligência artificial vai permitir que os médicos tenham mais tempo para os seus pacientes. Eu estou com 35, 36 anos de formado, eu posso falar com toda tranquilidade que os médicos vocacionados, eles desenvolvem uma sensibilidade e está num campo sensorial muito complexo, ele desenvolve uma sensibilidade muito especial e essa sensibilidade, ao longo do tempo, ela pode ser ofuscada pela burocracia. Então, hoje nos Estados Unidos, o tempo que um médico gasta com a burocracia chega a 60% do tempo dele. O que a gente está observando, e esse livro do Eric Topol mostra, que a inteligência artificial livra o médico de tarefas desnecessárias e permite, por exemplo, tem um capítulo que é a liberdade do teclado. Hoje, nesses sistemas avançados, e eu já rodo uns sistemas assim, nós não usamos teclado. A consulta do médico com o paciente não precisa de mesa. Não tem interface entre eles. É uma conversa olho no olho para ter a linguagem corporal, para ter a transmissão de alma, Isso é bacana, hein? credibilidade. É. Por quê? O sistema já existe, eu te mostro funcionando. Eu podia ter trazido aqui no bolso. O robô escuta a conversa, joga para o computador, classifica nos campos de história, anamnese, exame físico, laboratório, classifica tudo e ainda dá lembretes para os médicos no sistema de suporte à decisão. Nós já temos isso rodando. O que permite... No Brasil tem isso. No Brasil. Nós rodamos isso em vários centros. Nós fazemos 7 milhões de consultas por ano na rede de telemedicina. E o médico pode ficar olhando e atento ao paciente. Tirar o teclado, só de tirar o teclado, geralmente, os nossos professores de medicina, eles já diziam, o paciente te conta o diagnóstico. E o médico pode prestar atenção. E isso está no campo que o Jung desenvolveu muito, que é do subconsciente coletivo. Sim. Há uma riqueza muito grande desse estudo na neurociência. Então, a inteligência artificial empodera o médico para não se ocupar com coisas que não precisa. Ele não precisa interpretar um eletrocardiograma, não precisa interpretar um exame de sangue, ela já entrega tudo pronto para ele. Ele vai usar só essa percepção subconsciente para que ele entenda com receptores, que não está na retina, não está no olho, não está no ouvido, a comunicação do paciente. O paciente vai contar para ele. E o outro lado também é verdadeiro. O paciente, você sabe disso, todo mundo que já foi no médico sabe disso, o paciente, ao olhar para o médico, ele vai ter o efeito terapêutico do médico e não da medicina. Existe efeito terapêutico do médico. Ele já vai começar a se beneficiar, porque se ele acreditar, paciente, que aquele médico está dedicando tudo para resolver o problema dele, paciente, ele está ali para resolver o problema do paciente. Uhum. Se ele acreditar nisso, esse já é o princípio da cura. Tem um colega, o Bruce Lipton, ele escreveu um livro que eu recomendo para todos que estão ouvindo, que é A Biologia da Crença. Na Biologia da Crença, ele descreve como pesquisador como que nós criamos neuropeptídeos a partir da crença que aquela situação é favorável. A crença é religiosa, vamos dizer assim. Não é religiosa, ela não tem rito. Não tem rito. É a crença otimista. Sim. Se sou pessimista, estou deprimido,
não fui bem tocado pelo sensor daquele médico, não acredito no médico, não acredito na minha cura, eu crio um neuropeptídeo que inibe o meu sistema imunológico. E o Bruce Lipton escreve isso no livro Que coisa. Biologia da Crença. Então, eu estou vivendo isso, hoje eu sou médico, me perguntaram isso ontem, eu fiz uma palestra num hospital muito grande e uma médica que foi minha professora me perguntou isso ontem, você hoje é mais feliz ou menos feliz com a inteligência artificial? Eu sou muito mais feliz, eu sou mais livre. Então, os médicos, eles vão se libertar do teclado e eles vão ter apoio de informação, de tecnologia e gente para ajudar no diagnóstico. E o que ele vai ser ali? Ele vai ter que ser, é uma coisa que o Jung fala, domine todas as técnicas, conheça toda a tecnologia, como a gente está falando agora, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é do Jung. Agora, ele não imaginava que a gente ia chegar, isso, né? seja apenas outra alma humana. A complexidade da burocracia não permite a muitos médicos ser só outra alma humana. Eu acho que agora, em todos os aspectos, os profissionais de saúde vão conseguir uma remuneração melhor, porque ele vai ser mais eficiente. Então, ele vai poder se preocupar só com o paciente. E eu convivo com os médicos e a gente vive que o indivíduo, quando ele vai para a faculdade de medicina, ele já passa ali por uma catequização ao longo do curso que ele vive a dor do paciente. O médico sofre quando ele não consegue resolver o problema do paciente. E pode olhar, os médicos que você conhece, Uberlândia é uma cidade bem privilegiada, você repara para você ver como que os médicos querem viver o problema do paciente. Ele não quer saber do problema estrutural do hospital ou do sistema de saúde. O médico sofre e ele briga pelo paciente. Agora, ali é ele e o paciente, né? Ele e o paciente. Então, quando o sistema de saúde começa a tirar dele essa oportunidade que os nossos ancestrais tinham, só que agora vem um médico mais empoderado. Ele tem capacidade de fazer diagnóstico absurdo, diagnóstico molecular. Então, esse médico vem empoderado e com liberdade. E o que eu acho fenomenal, eu tenho observado demais isso, esse touch que está no livro Deep Medicine, do Eric Topol. Está escrito lá, é uma percepção baseada em dados. Então, o número de horas, o sistema de saúde americano, que mede tudo, a consulta médica já tinha chegado no nível de durar 7 minutos. 7 minutos. Agora, você pode dedicar tempo e já há sistemas automatizados que fazem a consulta. E já entrega tudo mastigado para o médico. Nós vamos chegar nesse ponto. E os robôs? Logo, logo eles estarão nos centros cirúrgicos? Esse é outro tema fascinante, né? Já estão. Aqui em Uberlândia, nós temos no MC o robô, desde que foi criado o hospital, já tem, eu não tenho isso exato, mas uns 10 anos que a gente tem robô. Né? O Da Vinci, fico muito feliz de comunicar a quem está nos ouvindo aqui da região que Uberlândia hoje tem uma das maiores, se não for a maior experiência em cirurgia cardíaca robótica, que o Dr. Paulo César Santos é um líder disso nacionalmente. Então, o robô está avançando muito. A cirurgia robótica ela já mostrou a sua eficiência muito na próstata, na cirurgia gastrointestinal, agora na cirurgia cardíaca. Então, o robô está caminhando muito. Mas existe um fenômeno que foi chamado de paradoxo de Moravec. Esse paradoxo
ele diz o seguinte, que é fenomenal esse paradoxo, que as habilidades adquiridas mais recentemente na nossa escala evolutiva são facilmente substituídas pelo robô, mas aquelas mais primordiais do início da nossa existência, o robô não consegue substituir. Aí ele diz que hoje é fácil, 2024, 2025, é muito fácil substituir todos os cérebros humanos com uma máquina de $1.000. Ó, É possível, mas você não consegue substituir a motricidade de uma criança de 6 meses. Por causa desse paradoxo, nós vamos sempre precisar da intervenção humana. Há algumas pessoas, o Raymond Kurzweil, que escreveu Singularity is Near, ele é um dos caras que mais faz previsão em inteligência artificial. Ele prevê esse robô que você está dizendo, autômato, que pode trabalhar como enfermeiro em 2029. é que eu ia comentar com você. Tudo bem, é um robô, é uma máquina, tudo e tal, mas tem um humano ali por trás, né, movimentando aquilo. Sim, nas cirurgias robóticas que nós Isso. temos aí tem. Uhum. Mas já tem níveis. Hoje a cirurgia robótica ela tem 5 níveis. Né? O 5º nível nós ainda não temos, que é o totalmente autônomo. O robô faz tudo. O nível 1 é aquele que o robô depende do humano para tudo, para o braço. Mas nós já estamos no nível 4. O nível 4, o robô já consegue hoje, um gastroenterologista consegue começar uma colonoscopia, ele começa a colonoscopia e ela é completamente concluída pelo robô, a ponto dele ver variáveis ao longo do trajeto, como ver, por exemplo, um pólipo, ele toma a decisão sozinho de fazer biópsia. Então, nós já estamos no nível 4 de robótica, em termos de autonomia. Não chegamos no nível 5. O Kurzweil prevê que 2029, dado esse crescimento da capacidade computacional, que a gente vai chegar a 1 trilhão de cálculos por segundo, a gente vai ter essa autonomia robótica e deve-se superar esse paradoxo de um desafio que a gente vê nessa robótica, nesse processamento computacional, é aquecimento, porque a refrigeração desse processamento computacional é um desafio, mas quem estuda isso e faz as previsões diz que nós vamos chegar lá. As faculdades, os cursos de medicina espalhados por esse Brasil, que são tantos, essas escolas, elas estão preparando esses futuros médicos nessa área da tecnologia? Essa é uma pergunta de $1 bilhão e a gente tem discutido bastante isso. E o que a gente tem visto? Claro que em países mais desenvolvidos, em que se planeja uma escola de medicina de acordo com a necessidade de escola de medicina, de acordo com o preparo da escola de medicina, sim, as agendas já são totalmente cobertas por inteligência artificial. O nosso país, eu acho que um dos capítulos mais tristes da nossa civilização, eu não vou dizer da medicina, da nossa civilização, um dos capítulos mais tristes que os políticos fizeram com a nossa civilização foi na faculdade de medicina. Eles destruíram, eu estou falando aqui abertamente, sem nenhuma preocupação, eles destruíram a faculdade de medicina por absoluta corrupção. O que aconteceu? O Brasil tem mais faculdade de medicina que a Índia. Nós teremos para 2027 50 mil médicos formados por faculdades que não têm leito de hospital. Então não há critério de qualidade. O critério é outro, de negociatas que acontecem em bancos de Brasília. Então nós temos inúmeras faculdades de medicina que não têm corpo docente preparado, que não tem leito hospitalar, que não tem planejamento nenhum. Mas nós estamos muito longe de discutir, como eu já tive a oportunidade de tentar discutir com algumas que estão começando aí, nós estamos muito longe de encontrar nos gestores dessas faculdades qualquer pretensão de entregar qualidade. Nenhuma pretensão. É absolutamente uma busca material de resultado econômico. E nós não temos o que havia na época do Dr. Adib. Nós tínhamos uma Comissão Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Médico. Foi extinta.
E eu desafio qualquer pessoa que esteja ouvindo para enfrentar esse debate aqui e me provar o contrário. Então, esse é um dos capítulos mais tristes da história da medicina, sem dúvida. Se você conversar com todas as entidades representativas, vá às grandes faculdades de medicina do Brasil, eu incluo aqui a Universidade de Uberlândia, a Universidade de São Paulo, e conversa com essas pessoas para ver o quanto eles estão assustados com o desastre que está sendo feito. Então, não tenho mais nas boas faculdades, sim. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi a primeira a introduzir o curso de informática médica. E quando ele foi introduzido, o professor Georg Bon foi o fundador, ele não tinha professor. Ele chamou alunos do 2º ao 4º ano para ser os professores da Faculdade de Informática Médica. Olha só. E, na época, o diretor da faculdade era o Dr. Adib Jatene. E ele aprovou essa contratação de alunos para ser professor da Universidade de São Paulo. Então, isso foi antes por volta do ano 2000, pouco antes do ano 2000, ela já tinha uma disciplina de informática médica. Então, a gente tem gente muito boa no país, mas foi feito uma agressão inenarrável no sistema de ensino de medicina no Brasil. A gente vai sofrer as consequências disso. Eu lembro da primeira vez que eu estive aqui, no lançamento do nosso programa, nós abordamos a questão da presença da medicina nos rincões do Brasil, muito concentrado, principalmente aqui na nossa região, no Sudeste. Você vê, não sei o número exato, quantos médicos por habitante. Mas é muito desigual, continua muito desigual, né, doutor? Continua muito desigual e eu não sou autoridade nesse assunto, mas a gente acompanha as discussões e foi uma hipótese absolutamente sem fundamento de que aumentar a faculdade de medicina na periferia vai fixar o médico na periferia. O que fixa o médico na periferia, descentraliza esse médico pelo Brasil, não é a faculdade de medicina, é a oportunidade que ele tem de exercer uma medicina digna naquela região. Então, plano de carreira médico, como você tem plano de carreira de juiz. E ser bem remunerado, né? Ser bem remunerado e ter estrutura. Não adianta eu colocar uma faculdade de medicina numa cidade de 5 mil habitantes, que não tem nenhuma estrutura, eu não vou reter esse médico lá em hipótese alguma. São outras coisas. Eu não sou autoridade nisso, mas salta aos olhos os propósitos de quem desenhou esse plano. É um plano absurdo e eu não conheço nenhuma pessoa que tenha graduação mínima médica que defenda o que está acontecendo no país. As consequências vão acontecer, porque você vai ter... e, além disso, nós teremos 50 mil médicos por ano em 2027, com 15 mil vagas de residência. Esse médico vai fazer residência aonde? Os médicos que estão me ouvindo sabem disso. A gente sai da faculdade de medicina sem condição nenhuma. Nenhuma. Você precisa fazer residência. Você não tem condição de... nem a medicina generalista você consegue fazer. Tem curso de medicina aqui que deve usar, quando surgir, quando ela for montada, vai usar a estrutura da prefeitura, né, das UAIs, do hospital municipal e tudo mais, para dar uma residência para esses futuros médicos. Isso acontece no Brasil inteiro. Agora, aí você veja, existe um número do relatório Flexner, o número de leito por aluno entrante. É um mínimo para aquele aluno ter condição. Esse é um ponto. O segundo ponto, você tem que ter o docente para orientar esse aluno. Então, se eu entrego 500 leitos do setor público para uma faculdade de medicina, quem que vai estar ali fazendo a interface desse aluno? Isso é um desafio muito grande. Então, no Brasil, essas faculdades de medicina que estão espalhadas por aí afora não tem nem isso. Não tem nem isso. É um privilégio alguma que tenha acesso a uma rede pública, como aqui no nosso caso, a rede pública de Uberlândia, né? Uberlândia tem um hospital municipal que é um espetáculo de hospital, tem a rede das UAIs que é bem estruturada, tem um ambiente de aprendizado bom, tem um ambiente de aprendizado, um fluxo de paciente, um número de diagnóstico que é capaz de ajudar muito a formação. O hospital municipal está bem, né? Está bem montado.
Eu conheço profundamente o Hospital Municipal. Ele, sem nenhuma dúvida, isso o doutor Adib já falava há mais de 15 anos, é um dos melhores hospitais públicos do país. Em termos de Beleza. estrutura, em termos de processo, em termos de eficiência, em termos de gestão. É um hospital modelo e que realmente é uma estrutura, um equipamento de saúde muito rico. Agora, para que você estruture, é possível fazer um curso de medicina maravilhoso na rede de saúde pública de Uberlândia, maravilhoso. Associando as tecnologias, compartilhando o conhecimento que Uberlândia tem, Uberlândia é capaz de fazer uma faculdade de medicina nesse ambiente aí muito interessante, com colaboração. Mas entre você ter os leitos e criar essa interface pedagógica, das novas habilidades que os professores têm que ter, porque essas novas habilidades, eu falo de lidar com o robô, de lidar com os manequins, de lidar com o modelo de simulação, de lidar com a inteligência artificial. É um desafio muito grande, é possível. Agora, o que me incomoda não é Uberlândia, o que me incomoda são essas faculdades que estão em locais que não têm acesso a isso. Agora, aqui em Uberlândia, eu não sei quantas faculdades haverá, privadas, mas há uma oportunidade de aproveitar essa rede para pesquisa. Então, é muito rico o que se pode entregar numa cidade como essa. Mas Uberlândia é uma ilha. É uma ilha. Se você visitar o Nordeste, o que há de faculdade de medicina, onde não haveria a mínima condição e não poderia ser aprovado em hipótese alguma, não há argumento para isso, infelizmente está por aí. Uberlândia está fora dessa preocupação. Ainda bem. Doutor, eu me lembro, eu trabalhava ativamente no jornalismo na época, quando foi realizada o primeiro atendimento online, à distância. Eu lembro que foi o senhor que fez. Foi daqui para Uberaba, parece, pelo telefone. Não, nós fizemos pelo telefone, foi feito por um colega da Universidade Federal de Uberlândia e de Uberaba. O Celso. Foi o Celso Salgado e aqui em Uberlândia bem de cabeça. Foi o Elias, o Elias Canaã. Sim. Eles fizeram a primeira transmissão transtelefônica de um sinal de modem de eletrocardiograma. E isso eu acho que foi por volta na década de 90. Eu acho que foi antes. Antes um pouco. Acho que foi antes. Antes um pouco. O que eu fiz foi uma transmissão de um procedimento pelo protocolo Internet 2. Isso foi no dia 30 de agosto de 99. Foi no auditório da Unimed, parece. A gente transmitiu do antigo Hospital Santa Catarina, nós colocamos uma sala no auditório da Unimed, colocamos uma sala na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu acompanhei isso. Então, esse foi o primeiro protocolo Internet 2 da América Latina, que a gente fez uma angioplastia pelo punho, aqui, e os médicos da Universidade de São Paulo, o professor Marinho Neto, acompanhou ao vivo na Universidade de São Paulo. E essa outra experiência, vê que Uberlândia tem o triângulo, né? Porque Uberlândia e Uberaba tem uma vocação pela inovação, foi o Celso Salgado e o Elias Canaã, eles fizeram por telefone. O que era uma inovação fantástica, né? O Celso, ele é tão envolvido com isso e é tão apaixonado que ele criou o Museu do Marca-Passo, que está lá em São Paulo. Ele criou um museu do marca-passo, tem muitas obras escritas sobre marca-passo. Ele é uma autoridade nacional e respeitado no Brasil inteiro, e tem também essa cultura médica, né? Que ele criou o Museu do Marca-Passo e é um médico de Uberaba, foi professor na Faculdade de Medicina. Eu conheci. Você conheceu o Celso? Conheci. E ele é de Uberlândia, ele é nascido em Uberlândia. Ele está nativo ainda, Roberto? Ele está na ativa. Tem uns 3 anos que eu não vejo o Celso, mas acho que ele está na ativa, sim. Mas é uma pessoa inquieta, que foi inovador e na época ele colaborou com um grupo aqui da Universidade de Uberlândia, foi o Elias, e a equipe da ritmologia da universidade. A cooperação faz parte do ser humano e a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado.
Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Eu me lembro que foi em 92, eu estava fazendo um trabalho pela TV lá em Uberaba e eu tive um probleminha lá, as mãos começaram a ficar meio vermelhas, aquela coisa toda. E ele, por acaso, nós montamos um estúdio na ABCZ, foi na época da exposição, da Exposebu. E ele estava lá. Ele me viu, tudo tal, foi uma conversa muito conhecida, esse negócio de televisão e tal. Ele me viu e começamos a conversar. Ele falou: senhor Lei, você não está bem, não. Minha mão assim, né? Ele falou: dá uma corrida lá no meu consultório amanhã. Mas não deixa de ir, não sei o quê. Então eu fiquei com aquele negócio na cabeça. No dia eu fui lá no consultório dele, ele examinou, estava normal. Isso foi muito trabalho, muita atenção. Mas uma figura muito boa. Conheci bem o Celso. Roberto, nós estamos já em 2025. Como é que você vê o avanço dessa tecnologia toda na medicina? Aonde nós vamos chegar? Nós temos algumas perspectivas, né? Uma perspectiva é que a medicina, a saúde, é a área que mais se beneficia com esse avanço da inteligência artificial. Porque outros setores têm preocupações, por exemplo, o setor bélico, o setor de segurança, o setor de privacidade da informação, mas a medicina e o setor de saúde é o que mais vai ter benefício. Esses benefícios, eles vão desde os estudos clínicos. Então, hoje, nós vivemos aí o problema das vacinas, de fazer estudo clínico para aprovar uma vacina e levar ela logo para o mercado. Já há hoje os chamados Silica Trials, que são estudos no computador, que você gera dado pelo computador através do Generative Adversarial Network, são GANs. Eu gero dado no computador e, a partir daquele dado gerado, eu gero simulação de humano, que é o chamado gêmeo digital, e faço a pesquisa com aquele gêmeo digital e eu tenho o resultado dela sem usar humano. Então, esse Silica Trial é um fenômeno para o avanço da medicina. Segundo, os estudos clínicos, que nós chamamos de descentralizados com telemedicina. Já há vários. Porque para você fazer um teste de um remédio ou de um dispositivo, as pessoas que se candidatam a fazer o teste, que antigamente era chamada de cobaia, hoje são os sujeitos de pesquisa, essas pessoas têm que ir num centro de pesquisa, colher a amostra de sangue, ser examinado e ser acompanhado fisicamente. As tecnologias virtuais, os chamados vestíveis, os wearables, eles permitem que a gente faça estudo clínico descentralizado, que a pessoa não vá no centro, eu faço da casa dele. Nós estamos fazendo um estudo agora com 26 mil pessoas utilizando o Apple Watch. Então, esse é um outro avanço da pesquisa. Há também a geração de moléculas a partir de inteligência artificial. Então, eu consigo gerar moléculas específicas para tratamentos. Eu consigo modificar RNA para tratamento. Por exemplo, está em fase final de teste uma molécula que a gente faz uma injeção subcutânea semestral para controlar a pressão arterial. Imagina você tomar uma injeção subcutânea para controlar a pressão arterial, não ter que tomar remédio todo dia, lembrar de tomar o remédio ou não, ter efeito colateral. Então, esse avanço que a gente tem nos desenhos dos estudos, na condução dos estudos, na velocidade de entrega do resultado daquele estudo e na segurança, porque eu posso simular no sílica, eu simulo num gêmeo digital e não preciso simular no humano, é mais rápido. Esse é um avanço enorme. Levar isso para a prática médica, você imagina o volume de informação. O médico não consegue entender, degustar e aplicar.
Esse gap entre ser publicada uma informação científica e ser aplicada na medicina de 17 anos, esse gap vai reduzir para muito pouco tempo, meses. Por quê? Porque a inteligência artificial ela vai entrar, vai digerir isso e vai entregar informação rápida para o médico. O médico vai perguntar para o robô o que há de mais novo no tratamento da hipertensão arterial acessível nas farmácias do Brasil. A inteligência artificial vai entregar para ele. Então, a gente prevê algumas coisas, nós já estamos vendo um avanço fenomenal e algumas previsões de curas de doenças, de diagnósticos precoces. Porque quando você faz diagnóstico precoce em todas as áreas, arritmia cardíaca ou no câncer, o diagnóstico precoce já é um apontamento para a cura. Agora, se eu ainda uso uma medicação específica, que nós chamamos de medicina de precisão, diagnóstico de precisão, então o avanço é impensado. Eu queria me resfriar um tempo para eu voltar daqui uns 5 anos. Então, essas previsões são extremamente otimistas e não são de cinema, não. Isso é real. A gente está vivendo isso numa realidade muito próxima, porque a gente já está vendo os estudos, nós já estamos participando desses estudos. Então, isso é realidade mesmo e de um avanço fenomenal. E o outro ponto é aquele que a gente discutiu, a nossa oportunidade de levar isso, porque se eu consigo produzir as coisas com inteligência artificial, esse mesmo Kazuayo fala, nós vamos ter um fenômeno de deflação, porque eu vou conseguir produzir medicamentos através de inteligência artificial, dispositivos através de inteligência artificial, o custo vai lá para baixo. Então eu vou conseguir entregar deflação. É um super genérico, né? E o problema, o fato de você produzir em altíssima escala, porque eu posso ter uma fábrica que trabalha 24 horas por dia sem humano. Eu sintetizo as novas moléculas, eu não preciso sair para descobrir, buscar na floresta, tirar uma folha, um extrato. Então, esse avanço é um avanço que a gente vai ter, que há um livro chamado Abundance, que é abundância, e ele explica como que a abundância da inteligência artificial ela vai gerar abundância, vai gerar riqueza. Nós vamos produzir riqueza que menos pessoas vão precisar trabalhar, porque a riqueza vai ter que ser distribuída. Essa é uma previsão do Kazuayo, que ela é muito rica, e na medicina nós vamos observar isso. Uma produção de riqueza, uma produção de medicamentos a custo muito mais baixo, a dispositivos muito mais baixos e um acesso das pessoas a esses medicamentos. Não sou eu que estou falando isso está escrito no Abundance, está escrito no Singularity is Near, que é do Kazuayo. Ele escreveu agora Singularity is Nearer, ele acabou de publicar agora foi em 2024, ele publicou essa obra. Então, a gente está sim com... E tem um outro autor fantástico, que ele foi diretor comercial do Google, Mohamed Goldav. Ele escreveu Scary Smart, que é assustadoramente inteligente. E ele fala o quanto a inteligência artificial assusta. E ele fala, vai acontecer, vai ser rápida, vai ser mais inteligente que o homem, vai ser exponencial e vai ter problema. Eu me lembro que da primeira vez que o senhor veio aqui, o ano passado, parece que houve um comentário desse jeito, que o Elon Musk, ele estava muito preocupado com o andamento da inteligência artificial, que ele estava procurando um meio, naquela época, de dar uma freada. Você lembra disso? Lembro disso. Isso foi uma reunião que aconteceu na Califórnia. Todos os líderes da inteligência artificial, entre eles o Kazuayo, o Musk, o Yuval Harari, eles se reuniram na Califórnia para tentar escrever normas. E dentro dessas normas, a única solicitação desse grupo é que se proíba inteligência artificial autônoma. Eu acho, ele também acha, por isso que ele, o Bill Gates, todos eles dizem que realmente é uma ameaça. Bill Gates acha que isso pode ser mais perigoso que uma bomba atômica, porque como que você vai frear a inteligência autônoma? E essa é a recomendação, que não haja inteligência autônoma, porque a partir desse momento ela começa a criar conhecimento e ela pode chegar à conclusão de algumas coisas que a espécie humana faz que não são convenientes, ela vai dar um jeito nisso. Então, não sou eu que estou dizendo isso, tem muita literatura falando dessa preocupação, e essa reunião acontece anualmente na Califórnia para discutir
as diretrizes de inteligência artificial. Aliás, quem ajudou o Ministério de Ciência e Tecnologia a escrever as diretrizes brasileiras de inteligência artificial é de Uberlândia e Olha, Bernardo. fez medicina aqui na Universidade Federal de Uberlândia, foi para a Califórnia no ano 2000 e se desenvolveu muito inteligência artificial, especialmente a inteligência generativa. Ele está entre os 1% melhores cérebros de inteligência generativa do planeta e é daqui de Uberlândia. Então, essas pessoas estão discutindo, é o Rodrigo Mazzini, essas pessoas estão discutindo essas normas, né? A sociedade vai ter que se organizar de alguma forma, para que a gente possa trazer benefício e amenizar risco. Essas pessoas acreditam muito naquela tese de inteligência artificial versus inteligência artificial. Então, Sim. você cria um robozinho para brigar contra o robô do mal. Por exemplo, uma coisa real, vocês devem estar vendo muito que a inteligência artificial cria texto, cria teses, cria livros. Uhum. Já tem inteligência artificial capaz de detectar que aquele texto foi escrito por inteligência artificial. E já tem inteligência artificial capaz de escrever um texto humano, que a inteligência artificial não consegue detectar que ele é de inteligência artificial. Então, essa tese de inteligência artificial versus inteligência artificial, e o Godard, no Scary Smart, ele fala isso, que a inteligência artificial tem consciência, e a consciência da inteligência artificial é dada pelo homem. Então, se os homens oferecerem para a inteligência artificial uma boa consciência, um bom propósito, ela vai seguir, vai hipertrofiar e ela vai destruir o mau propósito. Exemplo, para o ouvinte entender claramente. Se eu começo a criar algoritmos na rede social, Instagram, e eu começo a publicar vídeos de pedofilia, o algoritmo pode entender que isso é um desejo da sociedade. E ele começa a desenvolver isto. O lado contrário, se eu não começo a criar vídeos educacionais, de saúde, de orientação, de educação, a inteligência artificial, e, pelo contrário, eu começo também a condenar a pedofilia, condenar essas coisas, ela vai hipertrofiar, ela vai massacrar qualquer tipo de manifestação de pedofilia. Ele escreve isso no livro, o Mohammed Godard, no Scary Smart. Não pode acontecer o contrário? Então, é o que ele diz, que a nossa consciência humana é que vai determinar o domínio, o predomínio da inteligência artificial. Então, se a consciência humana estiver voltada para o bem, se ela estiver percebendo com otimismo o tanto que essa tecnologia é boa para nós, e começar a aplicar para o bem e perceber que ela vai gerar abundância. Eu não vou precisar roubar as pessoas porque vai ter abundância, eu não vou precisar matar as pessoas porque vai ter abundância. Então, se houver essa percepção, pode haver uma guinada para o bem. Agora, se houver uma iniciação, um predomínio inicial, porque tem uma teoria chamada adesão preferencial, o preferential attachment, que é descrita pelo Albert Barabasi no livro The Formula. Não está ainda no português, é a fórmula. Ele descreve ali a adesão preferencial que esses fenômenos digitais têm. Então, você cria um site, você abre um site, de acordo com o número de acessos iniciais dele, se atingir um número crítico, ele deflagra um crescimento exponencial daquele site. E a gente vê hoje sites de porcaria, que não tem conteúdo nenhum, mas ele atinge um nível e você vê umas coisas mais absurdas do mundo com recorde de hit por segundo. E o que aquele indivíduo fez? Ele atingiu o preferential attachment. Ele não tem nada de bom ali. Então, esse fenômeno acontece com a tecnologia. E, às vezes você vê coisas absolutamente boas, que interessam para a sociedade, mas que elas não tiveram essa adesão preferencial do início, e o Barabasi descreve isso muito bem, que ele é um estudioso de algoritmo. Então, há algoritmos que ele atinge um nível de não retorno e pode tornar aquilo prevalente. Então, esse é o cuidado que a sociedade tem que ter. Nós temos que ter o que tiver ao nosso alcance de procurar. Isso os nossos bisavós, tem um livro muito interessante que é o Tal da Física, do Fridtjof Capra,
E ele, no tal da física, ele correlaciona a sabedoria milenar com a física quântica, todo o avanço da física quântica. E ele mostra como que a sabedoria milenar de 4.000 anos antes de Cristo, na Índia, na Ásia, essa sabedoria já previa coisas da física quântica. Por exemplo, a premonição, o campo mórfico, a sincronicidade. E voltando, então, a essa sabedoria que os nossos bisavós e tataravós passavam para a gente. Que você tem que fazer o bem, não faça o mal, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Aqueles ensinamentos de moral, ética, bons costumes, aquela coisa toda, né? Se você voltar aquilo e aplicar aquilo no desenvolvimento dos algoritmos que você vai fazer, no desenvolvimento dos prompts que você vai implementar no Large Language Model, nos modelos de generativa, se você procurar por isso, você vai estimular que as máquinas aprendam isso. E isso você vai dominar. Isso é a teoria do Goddard no livro Scary Smart. Nós tivemos dentro da ficção, nós tivemos um caso dentro disso que a gente está falando aqui, foi aquele do Kubrick, o 2001, Sim, Odisseia do Espaço, que tinha aquele computador, o Hall. Exatamente. Que ele tinha vida, né? Não, esse é um clássico revisitado. Pois é. Vale a pena revisitar porque ali tá expresso, sob forma de arte do cinema, muito do que nós estamos conversando. Bem lembrado. Doutor Roberto, nós temos ainda alguns, não são nem fantasmas, mas são coisas reais que estão aí. Esses vírus, essas bactérias, as dengue da vida, os HIV, os HPV, essa porcariada toda aí que a gente vê, as herpes zoster, essa coisa toda. Essa maravilha da inteligência artificial, dessa tecnologia que avança de uma forma tão dinâmica, tão acelerada. Isso, num futuro próximo, essas pragas que a gente tem hoje, tão comuns e que matam tanta gente, Covid, por exemplo, essa inteligência artificial, de alguma forma, ela pode ajudar no combate a isso? Essa é a expectativa. Já há alguns indicadores. Como eu disse, tem um tipo de inteligência artificial generativa, que é a chamada GAN, a Generative Adversarial Network, que ela cria conhecimento. Então, ao apresentar um inimigo, herpes zoster, se você apresenta esse inimigo para um supercomputador, ele com 1 trilhão de cálculos por segundo, ele vai dominar esse inimigo muito rapidamente e vai criar ferramentas, ele vai gerar, ele não vai descobrir, ele vai gerar moléculas que vão inutilizar o herpes zoster. Essa é uma expectativa que está dentro da previsão do Ray Kurzweil, no Singularities Near. E o Singularities Near, ele chama de singularidade o momento que o biológico será digital. Nós não teremos, porque hoje, se você prestar atenção, você tem um pedaço biológico no digital. Por exemplo, a extensão do seu cérebro no seu telefone celular. Ali você tem todos os números de telefone, você tem todos os endereços, você já usa os aplicativos que te dirigem no trânsito, você já não presta atenção nem no trânsito da cidade de São Paulo. Você anda na cidade de São Paulo sem olhar para os lados, através de um Waze. Então, esse aumento progressivo do mundo digital conectado com o nosso cérebro, segundo o Kurzweil, ele previa para 2040, agora já está trazendo para 2029. Que vai ter o biológico vai ser digital, nós não vamos discernir um de outro. E nós vamos ter, como o próprio Elon Musk já tem a Neuralink, que é uma empresa que implanta chips no cérebro. Já há inúmeras iniciativas para audição, para visão, para linguagem. Então, nós teremos sim uma extensão. E respondendo a sua pergunta, como eu disse antes, eu acho que a área do conhecimento mais beneficiada pela inteligência artificial vai ser a área da saúde. E então, o ataque a esses problemas, ele virá sobre esse fenômeno da abundância, que nós teremos abundância de recurso para fazer estudos, para criar antídotos para essas soluções, esses problemas que a gente tem. Nós vemos isso todo dia. A pesquisa de novas moléculas é uma coisa que nos fascina e
é absolutamente impensado. Se eu mostrasse para um professor Lineu Miziara, da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, o que a gente está fazendo hoje, ele ia dizer que isso é sonho, que isso não é real. Doutor Roberto, nosso tempo, infelizmente, já está caminhando para o final. O microfone está à disposição do senhor para as suas considerações a respeito desse assunto tão magnífico que a gente discute aqui. Olhei, na sua presença, você inspira isso, eu recorro aqui ao Dr. Adib Jatene, ao professor Georg Bon, que ele sempre falava que a filosofia guarda o lugar das coisas. Então, buscando a filosofia, procurando o sentido da vida, o propósito, o que é sucesso, o que é ser feliz, a gente chega pela filosofia ao conceito de que sucesso, eu falo para o meu filho, é ser útil. Então, se nós pudermos, diante dessa confusão, dessa angústia, dessa incerteza da transformação digital e da inteligência artificial, se a gente colocar como foco, sejamos úteis, e sejamos úteis para o máximo de pessoas possível, e estimulemos as pessoas a ser também úteis, eu acho que a gente consegue vencer, porque a filosofia, desde pré-socrática, ela mostra claramente que o melhor caminho para a felicidade, e a felicidade é o caminho, não é onde você vai chegar, o melhor caminho para a felicidade é ser útil. O humano que é útil, ele é feliz, ele adoece menos, e você cria um ambiente em torno de você. Então, É tão básico isso, né, doutor? então, e milenar, né? Milenar. E a gente percebe isso com o cabelo branco. Então, um recado que eu passo para todas as pessoas que a gente convive, os jovens que ficam nessa angústia, os jovens na estudante de medicina perguntam: o que vai sobrar para o humano? O que eu vou estudar? O que vai ser o currículo da faculdade de medicina? O que vai ser de mim amanhã? Né? Todos os jovens, eu vou ser substituído? Esse programa aqui ele pode ser feito por um robô? Cara, simplesmente foca no seguinte: qual a melhor maneira que eu tenho de vestir essas tecnologias para ser útil? Vai precisar da interface humana. E o valor da inteligência artificial diz respeito ao cérebro que está por trás dela. Então, se a gente usar essa ferramenta para ser útil, ela vai entrar num ciclo virtuoso e vai devolver para todos nós. Você vai conseguir ser feliz, você vai conseguir ter paz e você vai transformar a sociedade para o bem. Amém. Que assim seja. Muito obrigado, doutor Roberto. Foi um prazer muito grande. Prazer estar aqui com você. Tá. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, pelo seu carinho, tá? Até a próxima.